Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre a situação ambiental do Brasil, né? O meio ambiente que vive aí um processo de desmonte dos órgãos de fiscalização e controle, como o IBAMA, e além de uma escalada de violência e conflitos em áreas isoladas da Amazônia, sendo dominadas por garimpeiros, madeireiros, traficantes e tudo mais. E sobre isso, para entender melhor essa situação, converso agora com o consultor ambiental do Senado, o Joaquim Maia Neto. O Joaquim, que já foi servidor do IBAMA e também, para quem lembra, presidiu o PT aqui de Rio Preto nos anos 2000. Joaquim está aqui no estúdio comigo. Obrigado, viu, Joaquim, por estar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Para começar, fala para a gente o que é essa função que você ocupa no Senado Federal, consultor ambiental. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Bom, Alexandre, o Senado Federal ele tem um corpo técnico formado por servidores concursados de carreira que assessora todos os senadores, independentemente de partido político e das comissões que eles participam. E esse corpo técnico é dividido em áreas temáticas. Então, a consultoria legislativa do Senado assessora tanto na elaboração de projetos de lei, de estudos, relatórios para as comissões, tudo aquilo que os senadores precisam para exercer adequadamente o seu mandato do ponto de vista técnico, em qualquer que seja a área de atuação. Esse assessoramento é prestado pela consultoria legislativa do Senado Federal e tem também a consultoria de orçamentos, que assessora na área de orçamentos. Então, só para dar uma ideia para o pessoal, por exemplo, eu sou lotado num dos núcleos da consultoria, que é o núcleo social, que ele tem áreas temáticas, as áreas de meio ambiente, saúde, educação, cultura e desporto, entre outras. Então, as demandas são trazidas pelos senadores, os trabalhos são distribuídos entre esse corpo técnico e a gente acaba elaborando todas as peças técnicas legislativas que eles necessitam. Existem outros núcleos, núcleo de direito, núcleo de economia, até núcleo de pronunciamentos. Então, todo esse assessoramento técnico é feito pela consultoria. É uma consultoria mesmo, né? Legal. Bom, vamos lá. Tua área é o meio ambiente, você que já foi servidor do IBAMA, do ICMBio, Instituto Chico Mendes, já atuou em áreas de preservação aí, agora atuando no Senado como consultor de meio ambiente. Qual que é a situação ambiental do Brasil hoje, Joaquim? Como é que você encara aí? O que está acontecendo nesse setor? O Brasil hoje passa, talvez, pelo seu pior momento da história no que diz respeito à área ambiental. É claro que a gente hoje tem um arcabouço legislativo mais moderno do que nós já tivemos no passado, mas eu digo em termos de retrocesso. Se você comparar com um passado mais distante, natural que não havia preocupação ambiental tão intensa como tem hoje. O problema é que, num momento em que o mundo percebe que a questão ambiental é cada vez mais importante, o Brasil vai na contramão, desmontando totalmente a estrutura de governança ambiental, flexibilizando a legislação e incentivando a prática de ilícitos ambientais. Então, nós tivemos aí um período que eu posso dizer assim, depois da ditadura militar, né, com a Constituição de 88, a área ambiental veio num crescente, né, evoluindo positivamente, com a própria Constituição Federal, né, tem um artigo 225 que trata da questão ambiental. A partir desse dispositivo constitucional, várias leis foram sendo criadas. No governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos várias leis ambientais positivas, né, como, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais. Foram criados órgãos ambientais, né? O IBAMA foi criado em 89, ainda antes do governo Fernando Henrique, e depois foi sendo cada vez mais estruturado. O primeiro concurso do IBAMA foi em 2002, nós tivemos a criação do Instituto Chico Mendes, todo um aparato ambiental sendo criado para melhorar a governança ambiental. De 2004 até 2012, mais ou menos, o Brasil foi considerado modelo no combate ao desmatamento. Então, a gente vinha num crescente. De repente, a partir de 2012, 2014, nós começamos a ter alguns retrocessos que começaram com a revisão do Código Florestal, a publicação de uma lei complementar que estabeleceu competências entre os entes federativos. E aí começamos a observar uma pressão... Isso no governo Dilma ainda. Já no governo Dilma, exatamente. O governo Dilma, para você ter uma ideia, além de ter alterado o Código Florestal, retrocedido em algumas legislações, flexibilizando, né, principalmente por pressão
basicamente do setor ruralista, né, uma ala do setor ruralista um pouco retrógrada, no meu ponto de vista, nós começamos a ter algumas pressões. Por exemplo, no governo Dilma foram editadas algumas medidas provisórias que desafetaram unidades de conservação, né, retiraram partes de unidade de conservação, reduziram seu tamanho, voltadas a empreendimentos hidrelétricos, como aconteceu em Rondônia, por exemplo, com as hidrelétricas de Jirau, por exemplo. Nós tivemos alguns ataques ao próprio Instituto Chico Mendes, no sentido de reduzir criação de unidades de conservação, mas nada se compara com o que aconteceu hoje, né? Nós tivemos, na época do governo Lula, teve muito avanço, eu acho, por causa da Marina Silva, né, que foi uma ministra muito atuante na área, mas depois que ela saiu, a tendência foi de arrefecimento desses avanços e até um pouco de retrocesso. Depois nós tivemos, né, o que eu considero golpe em 2016, com o governo Temer, que acabou que na área ambiental nem afetou muito, porque o ministro na época era o Sarney Filho, que é um ministro comprometido com questões ambientais, mas a partir de 2019 o que vem acontecendo é uma coisa sem precedentes. A política passou a ser uma política de desmonte, coisa que não acontecia. Existiam umas pressões que eu acho até que, apesar de serem ruins, elas faziam parte do processo democrático. Quando você tem um grupo político que se sobressai, ele acaba tendo maior pressão sobre o governo, isso é natural, mas nunca nós vivemos uma situação de que um governo passou a implementar uma política ambiental de desmonte e de incentivo à destruição ambiental. Então, hoje, é o pior cenário possível. Quando a gente fala o desmonte, por exemplo, vamos pegar o IBAMA, um instituto aí, enfim, um setor que é formado a maioria por servidores de carreira e tudo mais. Como que é possível fazer esse desmonte? Os servidores aceitam isso ou são coagidos a aceitar? Como que funciona essa relação? A grande maioria dos servidores de carreira do IBAMA é formada por uma maioria de servidores altamente comprometidos com a causa ambiental. Mas o desmonte ele se dá da seguinte forma. Primeiro, a legislação ambiental, nem toda ela é formada de leis no sentido estrito. Existem normas infralegais que não passam pelo Congresso Nacional. Então, o que começou a ser feito, por exemplo, decretos, portarias, instruções normativas, que são aqueles instrumentos que regulam a atuação prática dos órgãos ambientais no cumprimento da lei. Então, todo mundo sabe, né, daquela frase célebre do ex-ministro Ricardo Salles de passar a boiada. Então, o que ele fez foi justamente isso, né? O governo começou a passar a boiada no sentido de alterar todas as normas ambientais infralegais para afrouxar a fiscalização e as regras de licenciamento. A partir dali, os servidores, mesmo sendo comprometidos, eles começam a perder instrumentos para agir de maneira eficaz. Além disso, houve uma mudança nos cargos de confiança, os cargos em comissão, né, de direção, onde a gente tinha um histórico de ocupação desses cargos por técnicos de carreira e, de repente, houve uma militarização da direção dessas instituições. Principalmente o Instituto Chico Mendes, mas também o IBAMA, os seus órgãos de direção passaram a ser ocupados por militares, né, na área ambiental, especificamente policiais militares aqui do estado de São Paulo, que são pessoas que, apesar de muitos terem atuado, por exemplo, na Polícia Ambiental, não têm aquela formação específica que se exige para as ações de fiscalização ambiental no nível federal, de licenciamento, e que tinha uma postura, e tem uma postura muito submissa ao direcionamento que vem, né, tanto do presidente da República quanto dos ministros. Então, a partir dali, a gente teve uma realidade de abortamento de fiscalizações, o número de fiscalizações ambientais reduziu muito, servidores passaram a ser impedidos de se manifestar, uma lei da mordaça, servidores que atuavam de maneira mais incisiva na fiscalização passaram a ser afastados das atividades de fiscalização. Então, o desmonte se dá dessa forma. Você tem uma cúpula que não quer que o órgão funcione e você tem uma série de normas que vão sendo alteradas que impedem os servidores de atuar, fora o que está sendo mandado para o Congresso para alterar a legislação. Inclusive, enfim, era uma prática de destruir equipamentos, pôr fogo, né, em motosserras, enfim, tratores usados para desmate. Isso aí parece que foi meio proibido, né? Não sei como é que está agora. Isso está de maneira informal sendo cada vez mais inibido.
O decreto que permite que os servidores federais destruam os equipamentos utilizados na fiscalização, utilizados na prática de infração, ele permanece vigente. Tanto é que o Ministério Público, a Justiça, tem respaldado a ação dos agentes federais. Só que nós estamos sofrendo um ataque muito grande nessa prática. Existem vários projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara, tentando proibir os servidores de destruir esses equipamentos utilizados nas infrações, e tem alguns estados que estão aprovando leis completamente inconstitucionais, que eles não podem legislar sobre a atividade de fiscalização federal, tentando proibir essas práticas. Então, a legislação ainda permite, mas o que acontece? Aqueles servidores que eles sabem que vão cumprir o seu dever, a sua obrigação, e vão acabar destruindo esses bens, eles estão sendo muitas vezes deixados de serem mandados para fiscalização. E essa medida, é bom que se diga, Alexandre, é extremamente eficaz, porque a gente sabe a morosidade que é para receber uma multa ambiental, os processos criminais também, eles demoram, e quando você destrói um equipamento como uma retroescavadeira, caminhões, equipamentos de garimpo, esses equipamentos, o investimento nesses equipamentos é muito grande. Então, isso quebra aquela perna econômica, né, dessa cadeia produtiva ilegal, né, da cadeia do crime ambiental. Sim. Então, isso é o mais efetivo. Sem dúvida. Como é que ficou aquela questão do fundo soberano dinamarquês, aquele recurso que vinha para a Amazônia e foi suspenso? Acho que o próprio Bolsonaro falou que não queria mais, da Dinamarca, Amazônia, né? O Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia era um fundo que ajudava muito, né, as atividades de fiscalização e de manutenção de unidades de conservação. Esse fundo ele era financiado principalmente pela Noruega e pela Alemanha. O maior doador era a Noruega, a Alemanha também tinha uma importância muito grande. Esse fundo era um fundo completamente auditado, né? Você imagina, países como Noruega e Alemanha, eles não colocam dinheiro sem saber que está sendo bem utilizado. E aí, logo que o Ricardo Salles assumiu, ele começou uma campanha mesmo, né, tentando desmoralizar, dizendo que o dinheiro era utilizado por ONGs que não prestavam contas, nunca foi apresentado nenhuma prova, nenhum indício de má aplicação desse fundo. Pelo contrário, os resultados das aplicações do Fundo Amazônia sempre foram muito positivos. E aí isso levou a que esses grandes doadores deixassem, né, de aportar os recursos, até por falta de confiança. Ele desmontou a estrutura de governança, né, como ele fez com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o conselho que acompanhava a gestão desse fundo foi extinto por um decreto, e aí a confiança na aplicação desses recursos foi por água abaixo. E o governo não demonstrou nenhum interesse. Inclusive, governadores da Amazônia se opuseram a essa política. Sim. Porque quando você investe dinheiro na questão ambiental, você não está protegendo só o meio ambiente. Existe toda uma cadeia econômica de sustentabilidade que é fomentada. Então, hoje não funciona mais, né? Infelizmente, tem um montante de recursos que já tinham sido doados que está parado, e não tem mais aportes nesse fundo, lamentavelmente. Isso só ajuda a chegar nessa situação que está acontecendo na Amazônia, de desmatamento. Sim. Explodindo. Bom, a gente teve aí o trágico episódio do assassinato do indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips. Como que isso repercutiu no meio? Você que está no meio aí, não sei se conhecia o Bruno. Como é que isso repercutiu e qual a consequência disso para o Brasil? A repercussão foi a pior possível. É bom que se diga que o que aconteceu com o Bruno e com o Dom é algo que já vinha acontecendo com várias lideranças indígenas, ambientalistas, missionários voltados à questão ambiental. A gente tem morte de ambientalistas na Amazônia desde Chico Mendes e cada vez piorando. Só que acontece, como eram pessoas que tinham uma visibilidade internacional muito grande, isso escancarou a realidade da ausência do Estado na Amazônia, não só da ausência, mas da participação do Estado brasileiro, de instituições estatais, na facilitação do crime. Então, foi muito trágico, isso impactou muitos servidores. Eu conheço vários servidores da FUNAI que tinham contato direto com o Bruno, eu não conhecia ele pessoalmente, mas o trabalho dele era muito reconhecido, ele já tinha sido exonerado há algum tempo de um cargo de confiança na FUNAI, justamente por causa da política de desmonte que vem sendo feita, né? Servidores que tinham cargos importantes e que atuavam foram afastados. Ele optou por se licenciar para poder fazer um trabalho de maneira mais efetiva junto à Associação dos Indígenas, e os resultados do trabalho dele eram muito importantes. E quando eles são assassinados,
No primeiro momento, a gente tem aquela sensação de falência total do Estado, de medo, né? Não só os servidores da FUNAI, mas do IBAMA, do Chico Mendes, que atuam e sofrem ameaças e correm risco na Amazônia. Todos ficaram muito tristes e preocupados, mas por outro lado, né, a gente gostaria que essa sensibilização internacional não se desse dessa maneira, mas, por outro lado, isso mostrou de vez para o mundo qual a política ambiental que está sendo implementada no Brasil. Uma necropolítica mesmo, uma política que visa a destruição do meio ambiente, a morte daquelas populações que ainda protegem a Amazônia, porque a realidade é essa. Se você olhar as terras indígenas, elas têm um grau de proteção de florestas até maior do que as unidades de conservação, porque esses povos da floresta são fundamentais para proteger. E é justamente por isso, porque eles se opõem a esse garimpo ilegal e tal, que estão sendo assassinados, e as pessoas que defendem esses povos também. Então, teve esse lado favorável para a discussão ambiental internacional, mas, infelizmente, de uma maneira muito trágica. Muito trágica, né? E o Bruno parece que era especialista em tribos isoladas, né? Povos sem pouco contato. Sim. Quer dizer, é uma perda aí para o... Talvez o maior especialista nisso no Brasil, né? Uma perda, vamos dizer, quase que irreparável, mas ele foi morto por conta da atuação dele em evitar crimes ambientais que vinham sendo praticados de maneira cada vez mais crescente aí, né, nas terras indígenas. Bom, e o que gerou repúdio aí do mundo inteiro, né, inclusive de país, Estados Unidos, aí, aliado até então de primeira hora do Brasil. Joaquim, recentemente o presidente reuniu com embaixadores aí do mundo todo e passou a atacar as urnas eletrônicas, o que ele vem fazendo faz tempo. Como que esse tipo de atitude do presidente repercute no Senado, internamente ali? É uma repercussão negativa? Muito negativa, inclusive causando constrangimento até mesmo na base aliada, sabe, Alexandre? Porque, queira ou não, os políticos vêm sendo eleitos no Brasil há décadas nesse sistema de urna eletrônica. Não é nem interesse de parlamentares que esse sistema venha ser atacado de maneira imprópria, como vem sendo, porque eles sabem, né, da legitimidade, e quem está no poder hoje foi alçado ao poder por esse tipo de sistema. Então, esse conjunto de manifestações infelizes do presidente da República cada vez mais demonstram para o mundo que a gente não tem um governo sério, ao ponto de, como você mesmo disse, né, países como os Estados Unidos, que não tem um histórico de contestar, né, governos que estão no poder de maneira explícita, principalmente, né, governos assim que têm uma linha econômica, vamos dizer, alinhada, né, com o interesse de corporações estadunidenses, assim, até os Estados Unidos se manifestaram de maneira muito veemente. Eu acho que o episódio são coisas diferentes, né? O episódio Bruno e Dom e essa questão da reunião com os embaixadores, mas elas acabaram se correlacionando por conta de serem... esse episódio dos embaixadores é mais uma vergonha, vamos dizer assim, que o país passa na comunidade internacional. Então já vinha um desgaste por questões ambientais, de direitos humanos. E essa contestação, que é pouco usual, inclusive, um presidente da República chamar embaixadores, né? Porque normalmente os assuntos são tratados dentro do mesmo nível hierárquico. Sim. É normal que um presidente converse com um presidente, que um ministro de Relações Exteriores converse com um chanceler de outro país, mas essa coisa pouco usual de chamar embaixadores e fazer uma propaganda contrária ao país, desmoralizando as instituições brasileiras, isso pegou muito mal. Eu acho que isso acaba ajudando a erodir ainda mais a situação do atual presidente da República, dentro do parlamento, inclusive. Sem dúvida. Bom, nesse final de semana teve a oficialização da candidatura dele, voltou a atacar Supremo, as urnas e tudo mais. Essa relação do presidente conflituosa com o Senado, com o Supremo, como que repercute também no Senado? Com grande preocupação também. O Senado acaba tendo que fazer um papel de bombeiro, né? Diversas vezes tem uma base aliada muito fiel a ele, que acaba tendo muito mais trabalho em defender o governo quando acontece esse tipo de situação. Gera uma insegurança muito grande, porque o pior cenário para um país é esse conflito permanente entre os poderes constituídos. Isso, muitas vezes, faz com que aconteçam excessos de parte a parte, até como reação
a atitudes, né, pouco democráticas, cria todo um medo do que pode vir a acontecer. Se muita gente hoje já fala que isso já é uma preparação para o eventual golpe, no caso de um resultado negativo por parte do atual governo nas eleições. E aí, mas o pior de tudo isso é que o Brasil fica parado. Então, por exemplo, nós que acompanhamos o trabalho legislativo e assessoramos, a gente sempre quer estar assessorando em questões positivas, em avanços, ainda que seja para, às vezes, reformar alguma legislação ambiental. Esse é o trabalho da gente. A gente precisa encontrar soluções no parlamento que venham a resolver os problemas do país. E quando tem esse tipo de situação, todo o parlamento para discutir conflito entre poderes. Então, a gente está numa situação de inoperância política e deixando de tratar assuntos que são muito importantes, né, de serem atacados aí, que são urgentes, para ficar, muitas vezes, apagando incêndio e discutindo questões que nem deveriam estar sendo discutidas, né, Alexandre? Sem dúvida. Hoje e aí gera conflitos também entre poder legislativo e executivo, que são muitas vezes, como o poder legislativo é um poder mais político, né, do que o poder judiciário, então tenta-se, né, construir diálogos, né, para mitigar esses conflitos. Mas o parlamento acaba gastando muita energia com isso e não toca nas questões que são importantes para o país. Sem dúvida nenhuma. Gente, estou conversando com o Joaquim Maia Neto, consultor ambiental do Senado, e, como eu disse no começo, presidiu o PT de Rio Preto nos anos 2000. E aí, Joaquim, política partidária nunca mais? Qual que é a tua situação hoje? Como que você tem visto aí a situação do PT, especificamente aqui em Rio Preto? Não sei se acompanha. Acompanho, sempre acompanho, né? Eu tenho família aqui em Rio Preto, então sempre acompanho com alguma distância, né? Naturalmente não dá para acompanhar como acompanho lá. Bom, Alexandre, você sabe, eu saí do PT em 2005, quando acabou o meu mandato como presidente, e fiquei muito tempo sem filiação partidária, sempre ligado à questão política, porque hoje eu trabalho, inclusive, numa casa política, né? Fiquei muito tempo sem fazer política partidária, me filiei recentemente ao PSOL, há 1 ano e meio, mas não tem atuação orgânica dentro do partido. Me filiei porque na causa ambiental é um partido que eu considero que ele tem atuado, tem sido um dos partidos mais atuantes nessa pauta ambiental dentro do Congresso Nacional. E agora, com essa federação de partidos com a Rede, que é um partido que também tem atuação ambiental muito grande, eu acabei me aproximando de lideranças e até ajudo, né, informalmente, nessa pauta ambiental, mas não tem filiação partidária. Eu acho, a questão política hoje eu estou vendo assim, de uma maneira que nós acabamos chegando numa situação de unidade por conta do caos, né? Unidade que eu digo entre os campos que estão colocados aí, né? Principalmente no campo da esquerda. Se você me perguntasse alguns anos atrás se a gente iria ter uma aliança aí de PT com o PSOL, né, impossível, para o cenário nacional, eu diria que era muito difícil. Bom, você imaginaria o Geraldo Alckmin vice do Lula? Outra situação, né, que eram assim, adversários políticos importantes, estão juntos. Então você percebe que o próprio PSOL, que é um partido considerado mais à esquerda no espectro político, aceita apoiar o presidente Lula numa aliança que tem Geraldo Alckmin, que não está mais no PSDB, mas que representa, né, um setor da política que não é o mesmo, né, que o Lula atuou. Então isso se dá por quê? Porque, por uma necessidade. Eu acho que é uma necessidade. Nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, que é um momento muito diferente de tudo que a gente já viveu. Eu considero que a democracia no país está ameaçada. Está ameaçada. Isso a gente não dizia, talvez nem na época do Collor, todas as críticas que os partidos de esquerda tinham ao governo do Fernando Henrique Cardoso, mas a gente não podia dizer, né? Como não estava no governo Lula, não estava no governo Dilma, a gente tinha problemas políticos sérios, embates importantes, mas esse nível de ameaça à democracia, de desrespeito às instituições, de conflito entre os poderes, de militares se imiscuindo na política, isso é uma situação nova e que precisa ser enfrentada. E eu vejo aí essa unidade que foi construída no campo da esquerda muito importante. A gente percebe que a terceira via não deslancha. Não emplacou, né? Não emplacou. E aí o pessoal trata muito da chamada polarização, né? Bolsonarismo e petismo. No meu ponto de vista, sempre existiu
dois campos muito, né? O PT polarizava, vamos dizer assim, entre aspas, com o PSDB. Mas agora eu acho que não é uma polarização política mais. Eu acho Não dá que agora para comparar os dois polos aí, né? não dá. Agora é uma situação assim de pessoas que defendem a democracia, defendem a vida, defendem um Estado democrático de direito, e um outro campo que defende a barbárie, que defende a destruição das instituições, que defende um Estado totalitário. E isso tem que ser enfrentado pelas forças que têm alguma preocupação com a manutenção da democracia. Você falou que você acredita num golpe. Você acha que como se daria um eventual golpe? Nos estilos tradicionais de tomada de poder mesmo? E depois, se sustentaria um governo golpista? Não é que eu acredito que vai ter um golpe, Alexandre. O que eu disse é que assim, a preocupação com a possível tentativa de golpe, Sim. ela existe hoje em Brasília. Ela existe. Então, o golpe está sendo tentado. Fala-se no Senado, assim? Fala-se. É claro que a turma governista sempre tenta minimizar os discursos do presidente da República, e no campo mais de oposição, essa preocupação existe em graus diferenciados, né? Eu quero crer que o Brasil é uma democracia forte a ponto de não permitir que um golpe venha se estruturar. Mas o golpe, ele está... eu tenho uma avaliação de que o que aconteceu em 2016 já foi um golpe, utilizando legislações, instituições para afastar a presidente Dilma, que não chegava nem perto, o que ela foi acusada não chegava nem perto do que está acontecendo hoje no país, e a gente não tem a mesma agilidade do Congresso Nacional para afastar. Mas assim, o golpe vem sendo feito como tentativa de desmoralização da imprensa, né? Tentativa de desmoralização do processo eleitoral, né? Das urnas eletrônicas, do Tribunal Superior Eleitoral, disseminação de notícias falsas, engajamento de setores que não deveriam estar engajados na política, como policiais militares, as Forças Armadas. Toda essa tentativa de facilitar o acesso a armas. Então, essas coisas aliadas, o que o Bolsonaro provavelmente vai... Eu acho que ele vai perder a eleição. Nas urnas ele vai perder a eleição. O que ele vai tentar é fazer mais ou menos o que o Trump fez nos Estados Unidos, tentou fazer e não conseguiu. Quer dizer, isso aqui foi uma fraude, venham me defender, vamos para as ruas, né? Agora, quem vai? Eu não sei. Às vezes a gente tem aí alguns movimentos de Forças Armadas que nos preocupam, mas, por outro lado, recentemente, setores importantes das Forças Armadas se reuniram com as presidências das casas do Congresso Nacional, tentando tranquilizar, dizendo que essa coisa golpista não é majoritária. Mas a minha grande preocupação, Alexandre, é que eu não sei se as instituições aqui vão ser fortes como foram lá nos Estados Unidos, porque aquela invasão no Capitólio foi uma tentativa de golpe. Hoje, o Trump está sendo questionado por uma comissão do Senado que realmente vai incriminar. Todos foram presos já, né? Os que invadiram ali, sim, todos foram presos. Foram presos, e provavelmente vai culminar com uma impossibilidade de candidatura do Trump nas próximas eleições. E eu espero que as instituições no Brasil funcionem. A gente está vendo movimentos muito importantes do Supremo Tribunal Federal, não tolerando esse tipo de discurso de ódio, e eu quero acreditar que a democracia vai prevalecer. Mas eu não falo assim que nós estamos totalmente isentos de uma possibilidade de golpe. É bom que as pessoas saibam disso para defender a democracia. Maravilha, gente. Conversei com o Joaquim Maia Neto, consultor ambiental do Senado, ex-servidor do IBAMA, ICMBio, Instituto Chico Mendes. Como foi a passagem pelo IBAMA? Você era fiscal mesmo e frequentou aí as Amazônias da vida? Por onde você andou? Sim, eu fui concursado como analista ambiental, logo fiz o curso de fiscalização, né? E tive toda a formação com portaria de fiscalização, porte de armas, e atuei muito na fiscalização na Amazônia. Quando eu fui para Brasília, eu fiquei lotado na coordenação de fiscalização, e eu coordenei operações, não sei se vocês lembram, aquelas operações do Boi Pirata, na época do ministro Carlos Mink, que retirava gado de áreas ilegais. No ano de 2009, por exemplo, eu ficava um mês em Brasília e um mês em Rondônia, né? Com fiscalização ambiental. Foi uma passagem muito importante, né, na minha vida, que me deu, inclusive, bagagem, né, porque eu estou fazendo agora. Passei pelo Instituto Chico Mendes também como chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra, com toda aquela experiência de gestão de áreas protegidas. Atuei no licenciamento ambiental como apoio, chefiando escritórios regionais do IBAMA. Então, eu tenho muito orgulho de ter atuado nessa área que, na minha época,
era uma área que estava melhorando, as condições de trabalho vinham melhorando. Respeitadíssimo o IBAMA, né? Sim, um dos órgãos ambientais mais lembrados, um dos órgãos públicos, ambientais não públicos, mais lembrados pela população. E que por isso eu sofro muito, né? Toda essa bagagem minha de IBAMA, Instituto Chico Mendes, eu trouxe para atuação na consultoria do Senado. E hoje eu sofro demais, vendo colegas que estão lá até hoje sendo perseguidos, sem condição de trabalho. E a efetividade, os números, né, que o IBAMA consegue apresentar hoje são muito parcos, assim, né? Perto do que era antes, porque não tem mais estrutura de trabalho e servidores sendo ameaçados, não só dentro da instituição, mas fora também, ameaçados de morte, tendo que sair das regiões que trabalham, né, para poder preservar a vida das suas famílias, enquanto o governo cada vez estimula mais a invasão de áreas indígenas. É muito triste o que está acontecendo. A gente teve um episódio esse final de semana na Espanha, se eu não me engano, um colega seu do IBAMA, não sei se você conhece ele, entrou ali para um protesto, acho que era uma reunião e estava o presidente do IBAMA ali, né? Teve que sair. Na verdade, era o presidente da FUNAI. Da FUNAI, né? isso. Esse servidor, eu conheço, ele foi servidor da FUNAI e ele acabou saindo da FUNAI por perseguições políticas. Ele está num autoexílio na Itália. E quando ele soube dessa reunião, que estaria o presidente da FUNAI, nem foi isolado. As pessoas pensam que foi um ato isolado, mas não, ele foi ajudado. As pessoas fizeram vaquinha para que ele fosse até a Espanha e ele fez aquele protesto, que é um protesto válido no meu ponto de vista, porque a FUNAI hoje, assim como os órgãos ambientais, está sendo desmontada. Inclusive está vinculada ao Ministério da Justiça, se eu não me engano, né? Sim, o governo tentou tirar a vinculação dela, né, do Ministério da Justiça. Houve uma pressão dos servidores, ela voltou, porque é bom que ela esteja no Ministério da Justiça, que é um ministério que trata das questões indígenas. Só que a direção da FUNAI hoje é uma direção que ela está preocupada com o garimpeiro, com o agronegócio, e não o agronegócio moderno, que se preocupa com a imagem do Brasil, aquele pior agronegócio. Tanto que as invasões por garimpeiros, o assassinato de indígenas está crescendo demais, e o presidente atual da FUNAI é completamente omisso. E a desmoralização do Brasil é tão grande porque aquele ex-servidor da FUNAI, ele entrou na reunião, ele praticamente expulsou o presidente da FUNAI aos gritos, e depois, quando o presidente da FUNAI saiu, ele foi até abordado ali por algumas autoridades de segurança que fizeram ali ele mesmo falou em entrevista, fizeram alguns questionamentos e já liberaram para ele, falou, não, você não cometeu nenhum crime, né? E tal. Na verdade, as pessoas que estavam naquela reunião sabem, né, que aquela pessoa que estava representando a política indigenista no Brasil é uma pessoa que não faz uma política indigenista, ela faz uma política de morte aos povos indígenas. Sem dúvida. Tá certo, gente. Tá aí o Joaquim Maia Neto, então, consultor do Senado, ex-presidente do PT de Rio Preto. Obrigado, viu, Joaquim? Joaquim que gentilmente veio aqui, está de folga esses dias. Essa semana já volta para Brasília, né? Sim, eu começo aí o meu período de 5 dias de folga hoje. Na segunda-feira que vem eu estou em Brasília. Agradeço muito a oportunidade, Alexandre. Sempre é um prazer falar com você, que é um amigo, desde a época que eu atuava aqui. Agradeço aí a todos aí que estão nos assistindo pela TV Câmara. É sempre um prazer e fico à disposição sempre que precisar. Legal. Obrigadão, Joaquim.